Bom dia, crianças. Hoje, na nossa aula de quinta-feira, nós iremos finalizar o nosso conteúdo de português com a aula 5 e 6, tá bom? Então, vamos lá. Na página 9, leitura colaborativa de uma reportagem. O que nós vamos aprender hoje? Nesta aula, em colaboração com os colegas, você lerá uma notícia para compreender as informações apresentadas e compartilhará procedimentos de leitura com a turma. Então, vamos lá para a atividade. Atividade 1. Leia a notícia em parceria com os colegas. Fique atento às perguntas do professor, pois elas apoiarão suas discussões sobre a leitura. Bom, então as perguntas que nós devemos se questionar é: letra A. Observe a imagem e analise sobre qual local tratará essa reportagem. Letra B. Ao ler o título, sobre o que acredita que tratará a reportagem. Letra C. Leia o pequeno texto do lado direito da imagem. As informações obtidas ajudam a saber mais sobre o assunto e local tratados pela reportagem. E letra D. Agora leia a reportagem, verificando se as hipóteses que levantou sobre o seu conteúdo se confirmam e a comente. Então vamos lá. Nós vamos virar a página, vamos lá na página 10 e vamos olhar a imagem, né? Então, observe a imagem e analise sobre qual local tratará. Então, aqui a gente vê a imagem que está na próxima página e a gente consegue imaginar em qual região do país é isso? O que está acontecendo? Ó, a gente percebe que é como se fosse um templo, né? Algo do tipo, uma igreja, algo religioso. E as pessoas estão ajoelhadas, né? Por isso que a gente consegue perceber isso. E vocês conseguem perceber a distância de uma cadeira para outra? Por que essa distância está acontecendo? Como que as pessoas estão vestidas? O que elas têm de diferente, que é marcante para a gente no momento que nós estamos passando? Vocês conseguem perceber isso? Então, voltando lá, nós temos na pergunta B, ao ler o título sobre o que acredita que tratará a reportagem. Então, qual é o título? Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Sobre o que nós iremos falar? Bom, então vamos lá. Vamos ler a nossa reportagem e depois vamos fazer os questionamentos que tiver que ser feito. Então, vamos lá. A tia vai ler com vocês. Quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Alguns países da Europa, Nova Zelândia e regiões dos Estados Unidos começam a amenizar regras de quarentena. Uma das principais boas notícias veio da Nova Zelândia, onde a primeira-ministra Jacinda Ardern afirmou em 27 de abril que a quarentena teve resultados positivos e o país não tinha mais casos de contaminação interna, quando a doença é transmitida dentro do território. A população ficou em casa por mais de 4 semanas. Por isso, o governo decidiu autorizar a reabertura de algumas empresas e escolas. Na minha cidade, ainda falta abrir algumas lojas e as aulas voltarem, porque, por enquanto, só tem aula online, mas gostei bastante de comer muito chocolate e comida japonesa e abraçar meus amigos quando as coisas reabrirem. Contou ao Joca Miguel Antônio R., de 6 anos, de Quaeston, na Nova Zelândia. Em Sevilha, na Espanha, pessoas rezam na catedral. A cidade, assim como outras regiões do país, entrou na chamada fase 1 de transição de confinamento em razão do novo coronavírus. Confira medidas tomadas recentemente por outros 4 países. Nos Estados Unidos, alguns estados começaram reaberturas. Em Indiana, que tem cerca de 25 mil casos, a maioria das regiões
permitirá reuniões com mais de 25 pessoas e restaurantes vão abrir com 50% da capacidade. Em 11 de maio, já no estado de Nova York, onde o número de casos ultrapassa 340 mil, a recomendação continua sendo ficar em casa. Israel. Com as escolas fechadas desde 12 de março, o governo decidiu começar uma reabertura gradual em 3 de maio. Enquanto nas creches e jardins de infância, as turmas foram divididas pela metade, para que cada uma dessas partes frequente o colégio 3 vezes por semana. Os israelenses também têm aulas aos domingos. Os estudantes de 1º ao 3º ano têm aula todos os dias, em salas de até 15 alunos. A partir da 4ª série, a volta deve acontecer em 1º de junho. No entanto, algumas cidades, como Tel Aviv, decidiram ainda não retornar às aulas. Espanha. Além da medida focada nos jovens, saiba mais na edição 148. Em 2 de maio, os outros habitantes puderam começar a sair para passear e praticar esportes. Cada faixa etária pode ficar fora em determinado horário. A medida faz parte de um projeto para relaxar o isolamento, caso a pandemia continue desacelerando no país. Portugal. Em maio, o governo começou a amenizar regras da quarentena anunciada em março. Foi permitida a reabertura de pequenos comércios, por exemplo. Concentrações de mais de 10 pessoas está proibida. Para a segunda metade do mês, está previsto o retorno das aulas do ensino médio. Os outros anos seguirão com as aulas online, com retorno previsto para setembro, quando um novo ano letivo começa por lá. Correspondentes internacionais. Estou saindo para andar de bicicleta com a minha mãe. Está sendo muito gostoso. Eu acho que as pessoas pararam um pouco de se preocupar, porque vi a maioria sem máscara. Não tem ninguém se abraçando, mas não tem distância entre elas. Catalina P. de M, 13 anos, de Madrid, Espanha. As minhas aulas ainda não voltaram, mas as de algumas séries sim. Já foi anunciado que todos vão voltar até o fim de maio. As salas de aula têm álcool em gel e as crianças só precisam usar a máscara na hora do recreio. Aqui em Israel, as coisas já estão voltando ao normal, com a obrigação de todos usarem máscara fora de casa. Rony, de 10 anos, de Naharia, Israel. Desculpa. Estou tendo aulas online por videochamada. Para mim, mesmo com a abertura de alguns locais, a situação segue igual, porque eu não saí de casa. Mas tem muitos carros na rua e pessoas passando, algumas sem máscara. Juliano, 9 anos, de Braga, Portugal. Bom, agora por último, na última página da nossa atividade, nós vamos ler isso aí, ó, Giro pelo Mundo, no Covid-19. Vocês vão ler as informações que tem aí, ó, de cada país. Isso vocês irão fazer sozinhos. Após essa leitura, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão responder as questões lá do início. Então, quando você viu a imagem, você já sabia do que se tratava? O enunciado, você já conseguiu imaginar sobre o que falaria a reportagem? Você acertou, né? Tipo, eu pensei que falaria sobre Covid-19. Falou sobre Covid-19? Então, sim. Então, no seu caderninho, você vai responder as suas questões, que estão lá na primeira página da atividade. E depois, leia essas informações do Giro pelo Mundo, que é muito importante, tá? Beijos e uma ótima aula para vocês.